Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 78 do mangá do Mushoku Tensei, né? Finalmente o capítulo 78 saiu, já que demora bastante aí para ter um capítulo novo. Se não me engano, isso aqui demorou praticamente 2 meses para poder estar saindo esse capítulo 78. E hoje nós vamos ver o que vai acontecer, né? Já que no capítulo passado nós vimos que o Rudeus acabou dizendo, né, que vai se casar com a Sylphid, né? Pô, a Sylphid curou ele da impotência dele, né? O cara tava quase 3 anos aí impotente, não subia nem comendo ovo de codorna, nem nada, velho. E a Sylphid foi lá e pá, curou o cara e ele acabou falando que vai se casar com ela. E hoje nós vamos ver o que vai acontecer, né? Já que essa notícia, né, pegou todo mundo ali desprevenido, né? Deixou todo mundo ali de boca aberta. Mas antes de eu continuar aqui, ó, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra cá no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, sites, Facebook, Instagram, então me segue lá, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo já começa com todo mundo ali surpreso, né? Já que o Rudeus falou que iria se casar com a Sylphid. A princesa então pergunta, né, pro Rudeus se ele realmente está falando sério, se ele realmente quer se casar com ela. O Rudeus acaba falando que sim, né, com um olhar bastante determinado. Só que em seguida rola aquele silêncio na sala e ele começa a duvidar, né, se ele tinha falado algo certo ou se tinha falado algo errado, já que quando se dorme com alguém e diz que precisa assumir a responsabilidade, com certeza se trata de casamento. E ele fica se perguntando se ele disse algo estranho. O Rudeus então vira para eles e diz em voz alta que acha um pouco cedo, né, se casar. Mas a Sylphid deu algo para ajudar ele, né, algo precioso, e agora é a vez dele de ser fiel a ela e casar com a Sylphid. Nesse exato momento a princesa fica toda coradinha e coloca um sorriso no seu rosto e diz que casamento é uma decisão realmente magnífica. Ela então acaba estendendo as mãos para a Sylphid e chamando a Sylphid de Sylphid Great. Nesse exato momento a Sylphid fica toda desesperada, né, poxa, chamou ela com o segundo nome do Rudeus, ela fica toda nervosa e começa a gaguejar bastante. A princesa então acaba virando para ela dizendo, né, que o Rudeus disse o que ele quer fazer e pergunta o que ela quer fazer a partir de agora. E nós vemos que a Sylphid tá vermelha demais. Nós vemos que o Rudeus está um pouquinho preocupado, né, e fala consigo mesmo que ele acabou fazendo uma declaração muito grande, né, e ele não consultou a Sylphid se era isso que ela queria. E fica se perguntando se ele fez algo muito precipitado. Nesse exato momento a Sylphid acaba gritando sim. E ela começa a dizer Elfit, quer dizer Sylphid. Ela começa a gaguejar e trocar todas as palavras. Ela então continua dizendo, né, que vai continuar servindo a princesa Ariel-sama. E também ela quer dar o melhor dela como esposa do Rudeus. Em outras palavras, a Sylphid aceitou casar com o Rudeus. E isso acaba deixando ele mas muito feliz. E nós podemos ver que o Rudeus ficou bastante corado. E podemos perceber uma pequena lágrima escorrendo dos olhos dele. Nesse exato momento a princesa Ariel chega bem pertinho da Sylphid, né, e coloca a testa na testa dela. E acaba dizendo, né, que agora que a Sylphid vai se tornar a esposa do Rudeus, não seria desnecessário continuar servindo ela. A Sylphid acaba pedindo, né, pra princesa Ariel não falar isso. E nós vemos a princesa Ariel agradecendo a Sylphid, né, já que a Sylphid se tornou uma serva e também uma amiga muito leal dela. A princesa coloca as mãos nos ombros da Sylphid, né, e fala pra ela aí. E nós vemos o Rudeus no pensamento falando Yuri. Caralho. Oh, mano, o Rudeus já imagina as duas meninas dando tesourada, né, pelo amor de Deus. A Sylphid chega toda fofinha, né, e acaba chamando o Rudeus. E o Rudeus fica sem entender o que ela quer. Ela então acaba baixando, né, a sua cabeça e dizendo que está ansiosa para ficar junto com ele, né, para ter um futuro junto com ele. O Rudeus fica todo nervoso, né, com a mão no pescoço e diz que ele também. E nós podemos ver um sorriso de apaixonado no rosto, tanto do Rudeus quanto da Sylphid. A princesa vira para Sylphid, né, e fala que já que agora ela vai se tornar esposa do Rudeus, ela não precisa mais se vestir como um homem e que é para ela voltar a se vestir
vestir como mulher. A Sylphid acaba aceitando e a princesa acaba colocando aquele sorriso sádico no rosto e diz que em troca, né, ela vai fazer uso do nome do Rudeus. A princesa então continua dizendo, né, que não há uma pessoa aqui na escola que não tenha ouvido falar do Rudeus e que ela vai estar entregando o Fitz, né, que é o braço direito dela, a ele, e que muitas pessoas irão tirar suas próprias conclusões, né, quando souberem do fato. O Rudeus então acaba falando para ela que ele não recusaria servir ela de forma oficial, se ela quisesse, né. Ela então acaba falando que não, que o poder do Rudeus é muito grande para ela segurar nas mãos dela. O Rudeus então acaba coçando sua cabeça e dizendo que entende, e acaba falando consigo mesmo, né, que ele acha que ele não é tão forte assim. Pô, Rudeus tá forte pra caraca. A princesa então continua falando com o Rudeus, né, que ele também pode estar usando o nome dela. Ele então acaba dizendo que fica grato e que ao invés de usar a força dele, a princesa deseja usar a influência dele, né, e assim ele também ganha um grande apoio e que isso é muito conveniente para ele, mas ele se pergunta, né, se tudo realmente vai ficar bem. Nesse exato momento, né, o Fitz Senpai deixa de existir, né, a Sylphid acaba tirando os óculos do olho e ela acaba olhando ali para a princesa, né, e acaba chamando ela, né, e o Luke também, já que os dois ajudaram ela muito. Ela então acaba agradecendo, né, do fundo do coração pela amizade que eles três acabaram construindo. O Rudeus então acaba se curvando também e nós vemos a princesa com um sorrisão no rosto, desejando que os dois sejam muito felizes. A Sylphid toda animada acaba dizendo que sim, né? E nós vemos o Rudeus falando consigo mesmo, né, que o casamento é um território inexplorado na vida anterior dele, né? Já que ele morreu virgão, meu Deus do céu, tadinho. E continua dizendo, né, que ser parabenizado por todos ao redor dele é o momento mais feliz da vida dele até o momento, e se pergunta se isso é a felicidade. Alguns dias então acaba passando e o Rudeus vem com aquela cara dele de bobo e diz que ele sabe, né, que é um pouquinho repentino, mas que ele vai se casar. O príncipe então acaba parabenizando ele, né, e o outrozinho acaba perguntando quem é a garota. O Rudeus então vai falar o nome da Sylphid, só que ele acaba freando um pouquinho e se perguntando se não tem problema nenhum, né, revelar o nome da Sylphid agora. O Rudeus então acaba falando consigo mesmo, né, que é melhor ele manter isso em segredo por enquanto. Ele então acaba virando para eles dois e dizendo, né, que ela é a pessoa que curou a doença dele e que depois ele vai apresentar ela para todos eles, né, e que por enquanto isso é segredo. O Zanobi então acaba falando pro Rudeus, né, que se essa pessoa for uma seguidora de Millie, é só avisar ele que ele pode estar fazendo a cerimônia de casamento deles dois. O Rudeus então acaba falando que acha que ela não é e acaba agradecendo a ele. O Rudeus então acaba batendo uma das suas mãos na mesa e diz que é por isso que ele precisa da ajuda deles dois para poder checar algumas coisas. Eles dois ficam sem entender o que é, né, e acaba perguntando a ele o que ele quer checar. O Rudeus todo nervoso acaba coçando a sua cabeça e dizendo que ele está tentando comprar uma casa aonde ele e a esposa dele terão um momento juntos, né, um doce e amor tempo junto. Esse garoto então acaba falando, né, que o Rudeus não estaria indo um pouco rápido demais. O Zanobi então acaba falando, né, que ele não acha que ter uma casa para um casal é indispensável. Ele então acaba concordando, né, dizendo que isso é verdade. E o Rudeus então acaba entregando um contrato, né, um papel de contrato, no caso de contrato provisório de um imóvel que ele está tentando negociar. O Zanobi então acaba falando que ele entende, né, que para uma mansão deste tamanho está bastante barato. O Rudeus então acaba falando, né, que sim, que essa mansão tem uma história bastante sombria e que é uma mansão assombrada. O Rudeus então acaba explicando para eles, né, que o agente imobiliário disse que a mansão possui algum tipo de maldição e que do meio da noite você consegue ouvir alguns ruídos e barulhos estranhos e que mesmo que você tente procurar a causa dos ruídos, você não consegue encontrar nada e que depois imaginaram que o som poderia ser o vento e que iria desaparecer por conta própria. Só que no dia seguinte todos os moradores tinham sido assassinados. Eles então acabam perguntando ao Rudeus se já tinham tentado exorcizar o lugar. O Rudeus acaba falando que já fizeram um pedido à Guilda dos Aventureiros, mas é difícil um pedido desse ser aceito, e que alguns aventureiros que aceitaram também acabaram morrendo, e que a Guilda dos Magos disse que esse imóvel não está na jurisdição deles, e que também sugeriram que o proprietário resolvesse isso. Eles então perguntam por que o Rudeus acabou assinando um contrato provisório de uma casa tão perigosa,
O Rudeus então acaba cruzando seus braços e diz que eles falaram pra ele que se o Rudeus conseguisse exorcizar o fantasma, eles concordariam em dar mais 50% de desconto na mansão e que ele teve que usar o nome da princesa e do rei demônio Badgad. Meu Deus do céu, velho. O Rudeus usando o nome de todo mundo. O Zanob então acaba falando, né, que se o Rudeus está precisando de dinheiro, ele pode até ajudar. Nesse exato momento, o Rudeus acaba interrompendo ele e diz que ele se sentiria muito mal se dependesse dele para poder fazer isso. E que ele quer surpreender a esposa dele com uma casa que ele comprou com o próprio dinheiro dele. Eles então acabam concordando, dizendo que isso é uma prova, né, de competência de um homem se ele quer organizar a casa. Eles então acabam falando que eles entendem agora a razão por trás do Rudeus ter pedido a ajuda dele. O Rudeus então acaba colocando um sorrisão no rosto, dizendo que sim, e os três partem em direção à mansão assombrada para poder exorcizar aquela casa e ganhar ali mais 50% de desconto. Rudeus brasileiro, velho, meu Deus do céu. O Rudeus então acaba agradecendo novamente aos dois, né, do fundo do coração dele. O Zanob então acaba falando que ele não precisa agradecer. O outro então acaba falando que além disso, como se trata de um exorcismo, vai precisar de uma pessoa tão gênia como ele, né, que domina as artes sagradas. O Rudeus então acaba colocando um sorriso no seu rosto e agradecendo mais uma vez eles dois. E eles três se preparam para poder entrar naquela casa mal assombrada e seguindo em frente com o objetivo de comprar uma casa pela metade do preço. Caramba, velho. E o capítulo termina assim, né, com eles três se preparando ali para poder exorcizar a casa, só para poder ganhar um desconto de 50%. Na moral, o Rudeus é muito brasileiro, cara, mas muito brasileiro. Mas ao mesmo tempo o cara realmente é um homem, né, já que está fazendo isso para poder assumir a sua responsabilidade com a Sylvie, né, já que ele propôs a casar com ela e agora aceitou, já era, mano. Aceitou, já era, vão se casar, vão ficar felizes e ter vários filhinhos juntos, né, meu Deus. É o sonho do Rudeus se realizando. Agora eu quero ver quando ele se encontrar com a Aerys e a Aerys vir com outra mulher, com filhos, caramba, quatro. Mas enfim, isso aí é assunto mais pra frente. Vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, inscrever aí, vocês vão estar ajudando bastante. Já é? Tamo junto, meus otakus lindos maravilhosos. Fui!